Ainda de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. O texto que vamos ler está em Mateus, capítulo de número 26, os versos 19, 20 e 21, apenas a parte A. Diz assim: os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, somente até aí, os irmãos podem estar assentados. Nesta manhã, quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, você que está partilhando desse momento de culto de casa, quero compartilhar desse tema, Páscoa, tempo de encontros. A Páscoa é sempre um momento muito especial na vida da igreja. E a Bíblia diz que Jesus partilhou da Páscoa. Esta foi uma das celebrações que Jesus participou. Nesta celebração específica, ele instituiu a ceia. Por isso, esse momento é registrado de forma muito específica nos evangelhos. Mas durante a vida de Jesus, certamente Jesus partilhou da celebração da Páscoa anualmente, não é? Porque era o costume judaico, a celebração anual da Páscoa, para lembrarem da saída do Egito, para lembrarem aquele momento especial da ação de Deus na vida do seu povo. O sentido da Páscoa é sempre renovado, sempre que se celebra. Seja para o povo judaico, lembrando da saída do Egito, seja para nós, igreja, quando lembramos o sacrifício de Jesus, porque nós temos proclamado que Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro imolado, como eu disse na quarta-feira, o Cordeiro imolado lá no Egito era uma prefiguração de Jesus, apontava para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, esta manhã, enquanto compartilhamos da palavra, nesta celebração da ressurreição de Jesus, eu entendo que esse momento é um momento de ressignificação para todos nós, daquilo que significa a Páscoa. E eu quero compartilhar com você nesta manhã do seguinte tema: Páscoa, tempo de encontros. Páscoa é comunhão, é encontro. E aí nós precisamos lembrar que a ressurreição que celebramos nesta manhã, ela é precedida do Calvário. Eu não sei se você tem percebido isso, mas há uma tendência do nosso tempo de eliminar o Calvário. Há uma tendência no nosso tempo de eliminar as experiências da cruz. Há uma tendência em nosso tempo de se eliminar aquelas experiências duras da vida, como se a vida cristã não passasse pelas experiências difíceis. Mas não há possibilidade de chegarmos à ressurreição sem passar pelo caminho do Calvário. O que nos encoraja é lembrar que depois da sexta-feira, o domingo chegou. Depois da sexta-feira, de dor, de morte,
a ressurreição acontece. E a expressão "o domingo chegou" é uma expressão muito cara para nós, muito especial para nós. Porque é no domingo que a gente vive a experiência da vitória, é no domingo que a gente vive a experiência da restauração, é no domingo que a gente vive a experiência da vivificação, porque Jesus não ficou preso nem à cruz e nem ao túmulo. Nesta jornada de sofrimento que fazemos rumo ao Calvário, passando pelo Calvário em busca do domingo da ressurreição, nós encontramos pessoas e experiências emblemáticas, tanto na vida de Jesus como na nossa vida. Assim como no ministério de Jesus, nós também encontramos momentos históricos, encontros históricos na nossa trajetória. Olhando para a vida de Jesus, eu queria lembrar de alguns encontros rumo ao Calvário. Encontramos Judas, pessoa falsa, covarde, traidor, gente sem caráter, que se vende por qualquer 30 moedas de prata, trazendo o símbolo do beijo como a marca de sua traição. Quando nós lemos a palavra de Deus falando que Jesus encontrou Judas, isso nos traz um grande encorajamento, porque se Jesus, o Filho de Deus, teve que lidar com a traição, quem sou eu para achar que na minha trajetória estou livre de traidores? Eu e você certamente já vivemos experiências com os nossos Judas, não é verdade? Aquelas pessoas que nós depositamos confiança, aquelas pessoas que na nossa caminhada trouxeram algum tipo de decepção para a nossa vida. Você não está sozinho. Você já encontrou Judas na sua vida? Jesus também encontrou. Você não está sozinho. Assim como eu e você encontramos traidores que nos causam mal e às vezes machucam a nossa alma, lembre-se, Jesus também viveu essa mesma experiência. Encontramos soldados romanos, frios, cruéis, sanguinários, gente que está a serviço da ignomínia, que agem por mando e não passam de massa de manobra na mão de alguém. Assim como Jesus passou pela experiência do encontro com os soldados romanos, nós também encontramos gente assim na nossa vida. Gente fria, cruel, gente que se permite ser massa de manobra na mão de outrem. E às vezes usam dessa frieza e machucam a nossa vida. Nesse momento de pandemia, nós temos muitos soldados romanos de parte a parte. Nessa polarização que estamos vivendo como sociedade, tem muita gente que se permite ser massa de manobra na mão de um grupo ou na mão de outro grupo, ferindo-se uns aos outros, desnecessariamente. Encontramos Pilatos,
gente de prestígio, gente de influência, gente de poder, mas que preferem ficar em cima do muro, que lava as suas mãos diante das desgraças, como se isso fosse possível. Nós temos os nossos Pilatos nesse momento da nossa história. Encontramos os nossos Pilatos nesse momento de pandemia. Muita gente lavando as suas mãos como se não tivesse responsabilidade absolutamente nenhuma. Mas encontramos também Simão de Cirene, homem que é forçado a carregar a cruz, faz parte da multidão que não quer se comprometer e só participa porque é obrigado, mas sem compromisso com Cristo, sem compromisso com a cruz, sem compromisso com o Filho de Deus, sem um envolvimento verdadeiro de alma, de coração, apenas porque alguém mandou, apenas por obrigatoriedade. Encontramos Pedro, nosso amigo das boas horas, aquele que está sempre do nosso lado quando tudo está bem, mas quando o fogo aquece, quando a pressão aumenta, facilmente se esquece de nós e, se preciso, nos nega 3 vezes. E tantas quantas forem necessárias. Encontramos também João, o discípulo amado, acolhedor, amigo, amoroso, sempre pronto a sustentar-nos, apoiar-nos, dando estrutura emocional para nós, para nossa família. E a mãe sofrida, ao ver o seu filho humilhado e crucificado, junto ao discípulo amado que a acolhe e a sustenta naquele momento de crise, naquele momento de curas, entre os mortos, aquele que vive. Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Quantos encontros? Quantos encontros? Se a Páscoa é um tempo de encontros, é porque a Páscoa é um tempo de comunhão. E nesse texto de Mateus 26, nós temos uma síntese dos momentos da última Páscoa que Jesus propôs para os seus discípulos quando instituiu também a ceia do Senhor. Nessa síntese, o texto diz: os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, Jesus não inventou a Páscoa, Jesus participou da Páscoa. Talvez ele tenha inventado a Páscoa junto ao Pai, lá no Êxodo. Talvez ele tenha tido a ideia: vamos fazer algo parecido com aquilo que eu vou viver lá na frente, para que eles possam entender o valor do Cordeiro. E ele escolheu exatamente a celebração da Páscoa no final de sua trajetória para nos ensinar algumas coisas importantes.
Eu queria, nesta manhã, apenas falar 3 coisas. E se você gravar essas 3 coisas, certamente vai ser importante para a sua vida e para a sua caminhada com Cristo. Primeiro, a comunhão é uma necessidade humana. Esta é uma marca divina em nós. Nós fomos criados pela comunhão, lembra no momento da criação, façamos. Nós fomos criados pela comunhão, Deus estava em comunhão quando nos criou, e nós fomos criados para a comunhão. Talvez isso explica a recusa humana da solidão, a recusa humana do isolamento. Mesmo os machucados pela comunhão, que fere muitas das vezes a nossa vida, entendemos o valor de estarmos juntos, traídos à igreja por causa do ensino, que a comunhão é que traz a maioria das pessoas a esse lugar. Eu tenho dito que relacionamento, a presença de Jesus, nós precisamos celebrar nossa necessidade diferente. E Jesus prova para nós que é possível conviver com os diferentes. A igreja não tem comunhão porque todo mundo é igual. A igreja não tem comunhão porque todo mundo pensa igual. A igreja não tem comunhão porque todo mundo tem a mesma classe social. A igreja não tem comunhão porque todo mundo tem o mesmo grau de instrução. A igreja não tem comunhão porque todo mundo torce para o mesmo time. A igreja não tem comunhão porque todo mundo tem uma mesma postura política. Não é isso que define a comunhão da igreja. A igreja tem comunhão porque todos nós fomos alcançados pelo mesmo sacrifício, transformados pelo mesmo poder da palavra. Em nós habita o mesmo Espírito. São essas coisas espirituais que formam a base da comunhão da igreja. A igreja tem comunhão por conta disso. Eu gosto de comparar a igreja com a Arca de Noé. Imagina Noé, esposa, filhos e noras, dentro daquela arca durante todos aqueles dias. E junto com ele todos aqueles animais. Tanto trabalho. Aquele período, aguardando as águas abaixarem, foi um período de muito trabalho, de muito envolvimento. Imagina quantas vezes eles tiveram de lavar aquela arca. Queria feder demais. Mas a despeito de todo o trabalho, de toda a fedentina que a arca podia ter, era o único lugar onde havia vida. Do lado de fora dela só tinha morte. Até ficarem complicados, difíceis. Mas nós precisamos lembrar que este lugar é o único lugar onde existe vida. Porque Jesus, o Senhor da vida, está aqui presente na minha e na sua vida também. Comunhão é um desejo. É um desejo. Por causa da nossa necessidade, e eu disse que a comunhão é uma necessidade, e apesar de ser um problema, e eu disse que a comunhão às vezes é um problema, nós desejamos estar juntos, porque é nesse amados, a despeito das nossas diferenças.
Irmão Silas, ele sempre se refere às pessoas em bom dia, meu amado. Quando ele escreve alguma coisa no WhatsApp, ele sempre coloca amado. Boa noite, amado. Nós somos amados. Amamos e somos amados. Somos irmãos amados. É gostoso não apenas sentir, mas viver esse amor. Ainda que estejamos muito ocupados por tantas obrigações no nosso dia a dia, nós precisamos ter tempo para amar. E a comunhão da igreja nos oferece esta oportunidade de amar. A Páscoa é para nos lembrar essas coisas. Que somos um povo amado pelo Senhor e que fomos comprados para viver em amor. E nisso conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Mas algumas pessoas estão ocupados demais para ir a uma festa. Ocupados demais para adorar coletivamente a Deus. Ocupados demais para visitar o enfermo. Ocupados demais para ir a um funeral. Ocupados demais para compartilhar uma carona. Ocupados demais para dar um telefonema para animar aquele que está desanimado. Ocupado demais para preparar um prato para uma família de amigos. Ocupado demais para orar pelo nosso irmão. Ocupado demais para dar um abraço. Ocupado demais para jogar uma conversa fora. Ocupado demais para dar um elogio a quem fez algo realmente notável. Ocupado demais para prestar um favor. Ocupado demais para nos reclinarmos à mesa, para fazer uma refeição junto com Jesus. Ocupados demais para amar. Ocupados demais para viver. E quando estamos ocupados demais, sem perceber, podemos estar jogando fora a vida. E a gente só tem uma para viver. Por isso, querido, não permita que as suas ocupações te tirem o privilégio da vida. Porque ela passa rapidamente. Não espere estar num leito de hospital para que você possa então fazer algumas coisas que são tão necessárias. Não deixe passar a oportunidade da comunhão, porque ela vai passar para mim, para você. Quando olho para Jesus, eu vejo Jesus comendo com os discípulos. E talvez a gente não se dê conta. Voltando ao texto inicial da mensagem, diz assim: os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, enquanto estavam comendo. Jesus separava tempo para comer com eles, para estar com eles, para comungar, para dividir a vida. E às vezes nós estamos tão preocupados com as questões da religiosidade, das ocupações religiosas, e nós não percebemos a grandeza do privilégio de sentar para uma refeição e de dividir com o nosso irmão um prato de comida. Jesus fez isso em muitas oportunidades.
não apenas na celebração da Páscoa, mas em muitos outros momentos. Após a sua ressurreição, enquanto os discípulos não pescaram nada, Jesus preparou uns peixes na beira da praia e disse: aqui, ó, vamos comer. Vamos comer comigo. Talvez, se eu e você estivéssemos no lugar de Jesus naquele momento, a gente aproveitaria aquela hora do encontro com os discípulos para pregar um grande sermão. O grande sermão de Jesus foi preparar uns peixes fritos para que os discípulos pudessem comer com Ele. Porque nas coisas simples, nos encontros simples do dia a dia, é que Jesus ensinava o que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus bendito, como é bom aprender com Jesus. E como é importante aprender com Jesus. Como foi bom relembrar os encontros que precederam o Calvário. E lembrar que também vivemos os nossos encontros. E sabemos, ó Deus, que para muita gente, as experiências da vida são verdadeiros calvários. Nós te louvamos pelo encorajamento do domingo. Te agradecemos porque Jesus vive. Te louvamos porque a morte não foi capaz de detê-lo. Porque o domingo chegou. E no domingo, a vitória. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a Páscoa nos conduz a dividir, a repartir. Isso só acontece quando vivemos em comunhão. E nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio da comunhão que desfrutamos. E oramos para que o Senhor nos ajude a valorizarmos esses momentos simples, mas de valor inigualável, que fortalece nosso relacionamento e fortalece a nossa fé. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã de domingo e porque a Tua palavra nos faz lembrar esses fatos tão significativos e marcantes. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe seu domingo de Páscoa, que Deus abençoe seu encontro familiar, Deus abençoe a vida de cada irmão, de sua família, você que está em casa, que Deus abençoe esta tarde de Páscoa. E às 19 horas estaremos aqui juntos para celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos.